A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta quinta-feira, 27 de maio, onde você estiver nos ouvindo pela Rede Aleluia, nos assistindo pela TV Templo, canal 10.1, no Morning Show, daqui a pouquinho estarei aí com vocês. Sejam bem-vindos e que a paz do Espírito Santo preencha toda a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse as seguintes palavras, pouco citadas, na verdade, a respeito dele. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem está acompanhando a novela Gênesis sabe muito bem quem era a mulher de Ló, personificada no papel de Ayla, na novela bíblica. Nesta última terça-feira, nós vimos ali a dramatização da destruição de Sodoma e Gomorra. E quando a mulher de Ló, tendo sido avisada, como toda a sua família, para fugir de Sodoma e não olhar para trás, ela não resistiu e olhou para trás. E então tornou-se numa estátua de sal. E Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Se não fosse um acontecimento real, Jesus não teria citado, não é? Se fosse uma fábula, uma ficção, Jesus não teria mencionado. Mas ele alertou com respeito a isso em um dos discursos mais severos, inclusive que ele falava do final dos tempos. Você pode ler sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e eu leio aqui a partir do versículo 22. Jesus está dizendo assim, aliás, 28, a partir do 28, ele diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Que era o que acontecia ali em Sodoma. Todo mundo ia para a cidade para prosperar, para ganhar dinheiro, como Ló também foi. Ló foi para Sodoma pensando: eu vou enriquecer aqui. E se separou de Abraão, do seu tio Abraão. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, alfaias quer dizer utensílios, utensílios de uso doméstico, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Quer dizer, a vinda do Filho do Homem será repentina e não haverá tempo para nada. E aí ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, a mulher de Ló olhou para trás. Este foi o erro dela. Ela olhou para trás. E quantas pessoas também têm olhado para trás? Quantas pessoas, especialmente falando dos da fé, que começaram a caminhada com Deus, de repente estão olhando para trás e, curiosamente, surpreendentemente, almejando, sentindo saudades da vida secular, da vida mundana que tinham. É incrível isso, mas nós temos visto isso acontecer aos montes. Pessoas que vieram
de uma vida destruída, uma vida sem Deus, e conheceram Deus através da palavra. Se converteram, se entregaram a Jesus, foram libertos, libertas, e então começaram esta caminhada com Deus. Só que algumas delas parece que se entediaram. Se entediaram, como Ló e a sua família, a sua esposa, se entediaram de ficar ali com Abraão, movendo de tenda em tenda, sabe, pelo deserto, em acampamentos. Eles se entediaram daquela vida. E na primeira oportunidade se separaram de Abraão para ir morar na cidade. Você sabe, a cidade tem os seus benefícios, os seus confortos, as suas facilidades. Então, eles deixaram a vida difícil, mas tranquila com Abraão e foram para a cidade. Assim, tem muita gente que sente saudade da vida errada que tinham lá atrás, da vida secular que tinham lá atrás. São pessoas que se converteram, entre aspas, começaram a seguir Jesus, mas parece que agora, entediadas com a vida de sacrifício, entediadas com a vida de obediência a Deus, entediadas com o viver na retidão, na justiça, e para você viver assim, você não pode se misturar com Sodoma, você não pode ir para Sodoma. Nós estamos vivendo hoje numa grande Sodoma. Pega Sodoma lá, dos tempos de Abraão, dos tempos de Ló, e multiplica isso por 100, 1000 vezes, e é o que a gente está vivendo hoje. Hoje o mundo é a grande Sodoma, é o que Jesus falou aqui, porque o final dos tempos será como nos dias de Ló, ou seja, nós vamos estar vivendo numa grande Sodoma. E já estamos vivendo estes dias, atualmente. Então, para você viver a fé, para você seguir a fé, para você obedecer à fé, você não pode se misturar com Sodoma, com a vida de Sodoma, com a vida secular que as pessoas desse mundo vivem, porque elas aparentemente estão se divertindo, aparentemente estão curtindo a vida, estão sendo muito felizes, não é? Parece que quem está seguindo a Deus está seguindo um funeral. Parece que quem está seguindo a Deus, seguindo Jesus, parece que está indo para o seu próprio funeral. Mas a Bíblia fala exatamente isso, que nós somos como ovelhas indo para o matadouro todos os dias. Essa é a verdade. Não porque estamos deprimidos ou tristes, não. Quem está em Jesus não tem depressão, não tem tristeza, tem os contratempos da vida, tem as suas infelicidades, as suas lutas do dia a dia, que é normal a todas as pessoas, mas o fruto do Espírito Santo é alegria, é paz. Dentro de nós temos paz. Mas quando a pessoa começa a sentir saudades do mundo e começa a olhar para trás, então o que acontece? Esta pessoa está correndo o risco de acontecer com ela o que aconteceu com a mulher de Ló. Não que ela vá virar estátua de sal, mas pior que isso. Ela poderá abandonar a sua fé, esquecer tudo que ela aprendeu, se vislumbrar pelo brilho deste mundo e jogar tudo para o alto e de repente dizer, não quero mais essa vida, cansei, sabe? Eu quero curtir, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, ter aquilo. Ela acha que ela vai ser mais feliz voltando lá atrás para a vida que ela tinha antes. É incrível isso, porque me faz lembrar aquelas pessoas que sofreram tanto em um relacionamento, sofreram em um relacionamento abusivo. Sabe aquela mulher que sofre num relacionamento abusivo, ela apanha, ela é traída, ela não tem paz, ela não sabe onde o marido está, o marido esconde as coisas dela, ela sofre num relacionamento abusivo. Aí de repente ela separa, não vou mais, não aceito e tal. Ela tem um momento de lucidez e fala, não posso aceitar mais isso. Aí ela separa. Aí, depois de um tempo de separação, começa a bater a saudade. Aí ela começa a ter o seguinte pensamento, olha, eu sei que ele fez muita coisa errada, me fez sofrer, me fez tanta coisa ruim,
Mas eu gosto dele, eu gosto. Ah, mas eu gosto dele, eu gosto. Então, ela coloca o seu gostar acima da lógica, acima da razão e volta para ele. Não é assim? Não é assim que tem acontecido com tantas mulheres e homens também, que voltam para um relacionamento lixo, acham melhor umas migalhas, aquilo que elas ganham, só para ter alguém para dormir, alguém para ter sexo, alguém para chamar de marido, de esposa. Elas preferem essas migalhas do que ficarem sozinhas e cuidarem da própria vida, da dignidade. Assim tem sido muita gente. Muita gente tem largado Jesus para voltar para o diabo. Tem largado o reino de Deus para voltar para Sodoma. Tem saudade de Sodoma, quer curtir. Na verdade, essa quer curtir, quer a vida de safadeza, quer a vida de suposta liberdade. Suposta liberdade. Então, muitas dessas pessoas estão como a mulher de Ló. Mas Jesus alertou. Ele alertou que quando ele voltar, quando ele chegar, muita gente estará como a mulher de Ló. E vai perder a vida. Vai perder a vida porque quis salvá-la. Vai perder a vida porque quis desfrutar dela. Vai ser levada por essa vida. Então fique aí o aviso, porque Deus deixou estes fatos nas Escrituras Sagradas para os sábios e prudentes. Os tolos, os ignorantes, os faltos de entendimento, os burros, infelizmente, tem mais aqui virar estátua de sal mesmo. Eu hoje estou aqui, querendo te rever, trazendo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que eu nunca deveria te deixar, pois um prazer igual eu nunca pude achar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Eu habitarei, pois irás me fazer bem. Eu quero declarar que sem ti não sou ninguém. Vem habitar em mim, agora eu te quero ver. Eu tenho muito medo que me rejeites também. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Me afastei de ti,
passaste, foi por muito me querer. Hoje eu entendo, sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Quanta saudade tenho de como eu era, do tempo que eu andava com Deus. A minha alma tinha paz. Eu era forte. Eu era luz para os que estavam nas trevas. Como a minha casa era abençoada nessa época. As manhãs de domingo, eu acordava bem cedo, me arrumava e ia buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Aquilo me fortalecia, me dava ânimo para vencer as minhas guerras. Sinto muita falta de tudo isso. Eu preciso voltar para Deus. É tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o Domingo do Reencontro. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Neste domingo, o domingo do reencontro, será a sua vez, a sua oportunidade de voltar para a presença de Deus. Não importa o que aconteceu, não importa o que afastou você, o que entrou entre você e Deus no meio deste relacionamento, não importa. O que importa é que você pode aproveitar esta oportunidade e voltar. Você se lembra dos dias, você se lembra de quando você estava na fé, íntimo com Deus, próximo a Deus, como você era a luz para você mesmo e para outros, como Ele te iluminava e fazia de você uma luz, um luzeiro para quem estava nas trevas. E hoje você está aí nas trevas, conhecedor da palavra, mas não praticante dela. Mas as portas da casa do Pai estarão abertas para você neste domingo do reencontro. Pastor Givaldo, nosso Universal de Itaquera, nós estaremos neste domingo como o pai do filho pródigo, recebendo as pessoas que querem voltar para a casa do Pai. É uma oportunidade, né, bispo, para essa pessoa que já foi um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa que tinha propósitos com Deus, que tinha um objetivo e, sobretudo, o prazer de estar na casa de Deus buscando pela sua salvação. Domingo agora será um domingo todo especial e, com certeza, uma oportunidade para ela se reencontrar com Deus. Então, você que deseja ter este reencontro com Deus, procure uma igreja universal do Reino de Deus neste domingo e participe em uma das reuniões. Aqui no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, o Bispo Adilson estará. Eu estarei às 9h30 e às 18 horas, o Bispo Júlio Freitas, na Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. E lá em Itaquera, Pastor Givaldo. Fica na Rua Augusto Carlos Bauman, 485. Os mesmos horários, nós estaremos levando essa pessoa a esse reencontro com Deus. Em qualquer igreja universal, o mesmo espírito acontecerá neste domingo, o domingo do reencontro. Vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando
sobre uma notícia dos Estados Unidos. A corredora americana Chelsea Mitchell, junto com outras 3 corredoras, está processando a Conferência Atlética Interescolar de Connecticut, com o objetivo de impedir que mulheres transgênero disputem competições femininas. Elas afirmam que as mulheres trans, que são aquelas que nasceram com sexo biológico masculino, mas fizeram a transição de gênero, têm as características físicas masculinas, como maior força, por exemplo, o que faz da disputa entre mulheres trans e mulheres não trans ser injusta. A competidora relata que a Conferência Atlética passou a aceitar as atletas transgênero nas competições femininas de 2017. E nas 3 temporadas seguintes, que de 2017, 2018 e 2019, as 2 competidoras trans registradas levaram 15 títulos em campeonatos estaduais. Essas premiações, em anos anteriores, tinham sido divididas entre 9 meninas diferentes. Para Mitchell, essa diferença demonstra o quanto o corpo das transgênero é mais forte do que as nascidas mulheres. Em um desabafo, ela ainda afirmou que essa situação diminui a confiança das mulheres e a crença em suas habilidades, e se sente frustrada quando sabe que, apesar de todo o seu esforço, vai ser vencida por uma mulher trans. Eu vi uma notícia semelhante de uma lutadora de MMA, se eu não me engano, que foi parar no hospital toda arrebentada, porque ela lutou com uma oponente que era trans também. Ou seja, um homem que agora se identifica como mulher e compete na modalidade feminina. Então esse homem foi para cima, esse homem, nascido homem, né, que se declara mulher, foi para cima da oponente. Você pode imaginar o que aconteceu. Esses absurdos estão acontecendo, não só nos Estados Unidos, né, mas como lá neste estado de Connecticut, onde as meninas têm que competir com meninos que hoje se declaram meninas, em esportes onde eles claramente, por sua estrutura biológica, são mais rápidos, mais fortes, mais competitivos do que elas. E elas estão agora se dando conta, não dá. Como é que a gente vai competir? O máximo que eu posso competir é para o 2º lugar, porque nunca vou conseguir competir com um homem. Mas esses absurdos acontecem quando a esquerda consegue avançar suas agendas. As suas agendas de igualdade, de que não existe gênero, de que o gênero é uma coisa aprendida, uma coisa adquirida ao longo da vida, você que escolhe, etc, etc. São esses absurdos que nós estamos vendo aí no mundo. E por isso que é importante você que enxerga esse absurdo, você se envolva com o que está acontecendo na sua sociedade. Porque de repente, amanhã pode ser o seu filho, pode ser a sua filha na escola. É incrível a que ponto o ser humano consegue chegar na sua ignorância e estupidez. Mas a próxima notícia. A próxima notícia é bem positiva aqui para o Brasil. O emprego com carteira assinada apresentou crescimento no mês de abril de 2021, registrando um saldo de aproximadamente 121 mil postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O ministro da Economia, Paulo Guedes, celebrou o resultado positivo de abril, afirmando que se deu no pico da segunda onda da Covid-19. Disse ainda que os números se devem às políticas do governo e citou os programas do auxílio emergencial e do benefício a empregos formais, que permite aí a suspensão de contratos e redução de jornadas e salários. O destaque foi para o setor de serviços, que gerou mais de 57 mil postos de trabalho, tendo admitido ao longo do mês 615 mil pessoas e demitido 558 mil. O salário médio de admissão em todo o Brasil foi de R$ 1.855, o que representa um crescimento de 2,5% em comparação com a média salarial de março deste ano. De janeiro a abril, houve a abertura de aproximadamente 1 milhão de vagas em todo o país. Ótima notícia aí, novas vagas abertas em abril, e isso traz uma pontinha de esperança para aqueles que estão procurando se recolocar no mercado de trabalho. Agora, uma pesquisa interessante sobre a Bíblia, vamos ouvir.
Exatamente. Segundo um site de notícias americanos, uma em cada 10 pessoas entrevistadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças entre adultos estadunidenses apresentou sintomas de ansiedade e transtornos depressivos no período de quase um ano, que corresponde aí ao período da pandemia. Entretanto, uma outra pesquisa promovida pela American Bible Society apontou que há uma relação direta entre a saúde mental de uma pessoa com a leitura da Bíblia. Os resultados mostraram que os participantes tiveram uma redução no sintoma do transtorno de estresse pós-traumático e aumento do perdão, da compaixão e do senso de propósito após a meditação nas escrituras. Esse estudo ele foi aplicado em 210 homens e mulheres encarcerados, em que pessoas treinadas leram a Bíblia para eles. Então, os participantes responderam algumas perguntas sobre si mesmo e também sobre a sua saúde mental, antes e após a leitura, e notou-se uma mudança positiva. Já um outro grupo de 139 pessoas, também presas, que respondeu às perguntas sem passar pelas sessões de leitura da Bíblia, o resultado foi diferente com relação ao primeiro grupo. Um estudo anterior, também realizado nos Estados Unidos, com 40 mil americanos, apontou que a leitura da Bíblia por 4 vezes na semana pode reduzir aí sentimentos de solidão, de raiva e nervosismo, diminui os problemas familiares e até o contato com o alcoolismo. E de graça, né? Porque a Bíblia hoje você pode encontrar gratuitamente em aplicativos, você não precisa pagar nada. Muito mais barato do que você ficar se entupindo de remédios para tentar resolver problemas que a palavra de Deus resolve na raiz. Ótima notícia aí sobre essa pesquisa. E o último ponto sobre esta ação social do mercado unissocial, esta ação da Universal no último fim de semana. Exatamente, essa foi uma ação inédita do projeto Unissocial que chamou a atenção no último domingo. Os voluntários montaram no estacionamento do Templo de Salomão um verdadeiro supermercado com doações de alimentos, frutas, legumes e itens de higiene pessoal. O mercado ele estava completo ali com gôndolas, bancadas, produtos setorizados e até empacotadores no caixa, tudo disponível para as famílias carentes da região. Só nesta ação foram doadas 4.000 toneladas de alimentos não perecíveis, além de 3 toneladas de frutas e legumes, totalizando aí 7 toneladas de alimentos doados. O bispo Leandro Zangarini, que é o responsável pelo grupo, afirmou que a intenção não foi apenas oferecer uma cesta básica, mas a liberdade com dignidade da pessoa escolher o que quiser levar para casa. Lembrando que todos os templos da Universal se transformaram em pontos de arrecadação de alimentos. Então, quem quiser fazer parte dessa corrente de solidariedade, basta levar a sua doação até o templo da Universal mais próximo. Ótima iniciativa, muitas famílias beneficiadas neste fim de semana pelo mercado unissocial. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você e até amanhã. Obrigada, Bispo. Até a próxima. 8h27, nós estamos vivendo agora o propósito de Betel, a porta dos céus. Nós iremos lá, neste local, na Terra Santa, para orar por todos aqueles que estão assumindo este voto com Deus, como aconteceu com Jacó. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus. Pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar.